Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde RS deste sábado, 27 de setembro. Eu sou Paulo Viana, está no ar o seu Jornal da Saúde das manhãs de sábados da Masper TV. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe comigo os destaques desta edição do Saúde RS. Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. No quadro Saúde Vascular, vamos saber como está seu conhecimento a respeito das varizes. Já no quadro Longevidade, vamos entender os fatores de risco, prevenção e cuidado na maturidade sobre o Alzheimer. E ainda, aqui no estúdio, um especialista explica o que é a doença de hiperplasia prostática, os sintomas e os tratamentos. Fique conosco, o programa já vai começar. Setembro Vermelho é um mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia da importância do tema, olha só, 30% das mortes no nosso país são causados por doenças cardíacas. Para falar de um problema tão importante, a gente recebe aqui o cardiologista Leonardo Pires, especialista em arritmias cardíacas e diretor administrativo da Sociedade Gaúcha de Cardiologia. Doutor, seja bem-vindo ao Saúde RS, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Doutor, para a gente começar, quais são as principais doenças que afetam o nosso coração? Bom, é um prazer estar aqui, neste programa. E as principais alterações nesse sentido no coração são a doença aterosclerótica, o entupimento das artérias coronárias, a hipertensão, quando os níveis tensionais da pressão estão aumentados, a dislipidemia, que também é a alteração no colesterol, que pode muito contribuir para o infarto agudo do miocárdio. Também existem doenças próprias do próprio músculo do coração, que são as miocardiopatias. Então, existe uma série de doenças que podem afetar o nosso coração, afetar a saúde e nos levar a muitos tipos de sintomas e, eventualmente, até aumentar o risco de morte. Quais os fatores de risco para essas doenças todas do coração? Bom, no dia a dia, o que devemos cuidar muito? A hipertensão arterial sistêmica, o aumento da pressão arterial, isso é um fator de risco muito importante, não só para doenças no coração, mas também doenças cerebrais, da circulação de sangue no cérebro e também na circulação do rim e também nas artérias. Outro é o diabetes, o aumento do açúcar no sangue, isso é muito importante, também o controle. A obesidade, o aumento do peso sobrecarrega o coração. Também doenças como a dislipidemia, a alteração do colesterol, também aumenta o risco cardiovascular. O sedentarismo, a inatividade física, também um outro fator de risco muito importante hoje em dia na nossa vida. Quais os sinais de alerta para uma arritmia ou insuficiência cardíaca? O que eu devo fazer se sentir esses sintomas? Bom, nas arritmias cardíacas existem diversos tipos de sintoma. Desde uma sensação de descompasso do batimento cardíaco, uma sensação de palpitações, acelerações no peito, ou então uma sensação de que o coração tranca, não consegue bater, tonturas, até desmaios. Esses são sintomas de alertas, se caso você tem que procurar um cardiologista para uma avaliação. A insuficiência cardíaca, por conceito, é uma disfunção no batimento, na força do batimento do coração. O coração ele tende a ficar fraco no seu batimento e não consegue fazer com que a circulação do sangue ocorra de modo efetivo. Então, quais são basicamente os sintomas? Cansaço, falta de ar, indisposição. Eventualmente, quando se fica deitado por muito tempo, como o coração não bombeia bem o sangue, pode causar uma falta de ar angustiante, que eventualmente faz acordar o indivíduo à noite. Então, falta de atividade física, não querer fazer as coisas, são sintomas que podem levar
realmente a um quadro de insuficiência cardíaca. Doutor, a gente vê muito infarto. Como isso acontece? O que é o infarto? Quais são os sintomas? O infarto agudo do miocárdio é uma obstrução de uma das artérias do coração, as artérias coronárias. Temos basicamente 3 artérias coronárias. Quando ocorre essa obstrução, o fluxo de sangue não acontece. Então, aquela parte que não recebe o sangue pode morrer. O infarto é quando ocorre a obstrução e ocorre essa morte do músculo cardíaco. O sintoma clássico é o aperto no peito. É uma dor súbita, forte de intensidade, que ocorre no peito, causando muita peso. Ocorre uma sensação de peso importante. Outros sintomas que podem ocorrer, essa dor não só ficar no peito, mas subir para o pescoço, ir para o braço esquerdo. Pode também ocasionar falta de ar, um suor frio muito desconfortável. Basicamente, são esses os sintomas relativos ao infarto agudo do miocárdio. Estou infartando, o que devo fazer? Na presença desses sintomas, sempre buscar atendimento de uma emergência médica. Nunca fique parado. Vai passar, daqui a pouco fico bem, vou tomar uma água. Não. Sentir uma dor no peito opressiva, com irradiação para o pescoço, irradiação para o braço, suor frio, náusea também é um sintoma, vá direto para a emergência. É a melhor medida a ser realizada. Qual é a importância de exames médicos regulares para a saúde do coração? A partir de qual idade consultar um cardiologista? Bom, é muito importante a gente saber que boa parte dos fatores de risco cardiovasculares são simplesmente silenciosos. A hipertensão arterial sistêmica, um aumento da pressão, realmente, basicamente não traz sintomas. Eventualmente pode-se sentir uma tontura, uma dor de cabeça, mas realmente a pressão vai aumentando ao longo dos anos e o indivíduo não nota. E apenas a medida da pressão pode ser observada, ela pode ser diagnosticada. Mesma coisa o colesterol. Não existe nenhum sinal ou um sintoma de um colesterol aumentado. Apenas os exames de sangue rotineiros podem observar. Também o diabetes. O diabetes, os níveis de açúcar vão aumentando e o indivíduo pode simplesmente não sentir nada. Quando o diabetes está bem avançado, com os níveis de glicose estão muito altos, pode ocorrer perda de peso, fadiga, tontura, pode muita vontade de urinar, muita sede. Mas aí são sintomas muito tardios. Então, esses fatores de risco que eu coloquei, em geral, eles são simplesmente assintomáticos. Então, a avaliação regular com o médico, com o cardiologista, é sempre importante para ver a pressão, dosar o nível de colesterol, dosar o nível de açúcar no sangue, bem como avaliar outros fatores de risco. Um outro fator de risco importante não mencionado anteriormente é o tabagismo. O tabagismo é extremamente importante. Não fumar é uma grande decisão na sua vida. Também a orientação quanto à perda de peso, atividade física, tudo isso tem que ser realizado numa consulta médica. Bom, sempre se recomenda a partir dos 20 anos da parte cardiovascular ter uma consulta nesta década dos anos 20, fazer uma consulta, ter um nível de glicose aferido, um nível de colesterol aferido e posteriormente, os 30 anos, talvez a cada 3 anos. Já tendo alguma doença estabelecida, uma avaliação mais regular, semestral, anual, sempre é bem orientada. Quais são os tratamentos disponíveis para condições cardíacas, como, por exemplo, arritmia ou insuficiência cardíaca? O que há de novo? As arritmias cardíacas, classicamente, têm medicações no seu tratamento. Existem vários tipos de arritmias. Vou dizer alguns nomes, como extrasístoles, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares. Em geral, existem medicações que controlam essas arritmias. Mas o tratamento definitivo da maior parte das arritmias é um procedimento chamado ablação por catéter. Com esse procedimento, através de um catéter, que é inserido em geral pela virilha do paciente, vai até dentro do coração, se localiza o ponto da arritmia e se queima. Existem taxas excelentes de sucesso no tratamento das arritmias através desse procedimento. É claro que é um procedimento realizado em nível hospitalar e que cada caso demanda um determinado tipo de abordagem específica.
mas realmente é um tratamento muito seguro e muito efetivo no tratamento das arritmias. Na insuficiência cardíaca, hoje em dia existe uma gama muito grande de medicações. Eventualmente, até medicações utilizadas no tratamento de diabetes vêm sendo utilizados, né, no tratamento da insuficiência cardíaca, aumentando também muito a chance de sobrevida desses pacientes. Não só tratamentos medicamentosos na insuficiência cardíaca são exitosos, mas também existe um tratamento com marcapassos específicos, que é o tratamento da ressincronização cardíaca, onde se utiliza um marcapasso específico que estimula o lado direito e o lado esquerdo do coração, reativando o bombeamento cardíaco e melhorando a performance do coração na insuficiência cardíaca. Então, hoje em dia, temos um armamentário muito grande, tanto no tratamento das arritmias, quanto da insuficiência cardíaca, para ter êxito e dar conforto e sobrevida aos pacientes. Existem medidas preventivas? Como a gente faz para ter um coração saudável? Basicamente, realizar consultas com uma certa regularidade para ver pressão, nível do colesterol, nível do açúcar, avaliar o seu peso, avaliar a atividade física, não fumar. A atividade física é uma coisa que todo mundo pergunta: doutor, é melhor eu fazer corrida, andar de bicicleta, musculação? Hoje em dia o conceito de atividade física é fazer uma atividade física. Entre ficar parado e fazer alguma atividade física, o melhor é fazer a sua atividade física preferida, uma que lhe dê prazer, que lhe dê alegria. É horrível fazer algo sempre na obrigada, digamos assim, mas é bom fazer atividade física. Gosta de caminhar? Caminha. Gosta de correr? Corre. Sempre com orientação também médica ou então de um educador físico acompanhando. Leonardo Martins, cardiologista, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Eu que agradeço a sua oportunidade e um bom dia a todos. Volte sempre. Obrigado. No próximo bloco temos o quadro Saúde Vascular e Longevidade. Já voltamos. E estamos de volta com Saúde RS, o seu Jornal da Saúde das manhãs de sábados da Masper TV. E chegou a hora do quadro Saúde Vascular. Roda a vinheta. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. Como está seu conhecimento a respeito das varizes? Para saber se sua saúde vascular está realmente em boas condições, conversamos agora com a doutora Ana Carolina Costa e o doutor Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes. Doutores, bom dia, sejam bem-vindos novamente ao quadro Saúde Vascular. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Vamos então saber como está o nosso conhecimento a respeito das varizes? Vamos lá. Vamos para frente. As varizes são causadas principalmente por má alimentação, fragilidade das válvulas das veias e tendência genética, prática de musculação, uso de salto alto por longos períodos. Qual a resposta correta? Então, as varizes são causadas principalmente por, resposta B, fragilidade das válvulas das veias e tendência genética. Essa é a resposta correta, né? A gente sabe que o principal fator para o aparecimento de varizes é a tendência genética, que leva então ao enfraquecimento da parede das veias, enfraquecimento das válvulas que deveriam fazer esse trabalho de levar o sangue de baixo para cima, causando então o que a gente chama de refluxo, né? Má alimentação não é uma causa direta, mas é óbvio que pacientes com sobrepeso, que comem mais, que têm uma vida desregrada, digamos assim, vão ter também fatores de risco que podem levar ao aumento das varizes. Já a prática de musculação, na verdade, ela é um fator de benefício para a nossa vida vascular e para a nossa saúde das nossas pernas, né? Então, o exercício, a prática de musculação, caminhadas, isso vai facilitar, então, a nossa drenagem do sangue de volta para o coração.
E o uso de salto alto por longos períodos, ele pode levar, então, a alterações ortopédicas, mas do ponto de vista vascular, não há nada assim provando que ele vá levar ao aparecimento de varizes. Próxima pergunta. Qual dessas opções pode ajudar na prevenção das varizes? Ficar longos períodos sentado, evitar o uso de meia de compressão, caminhar regularmente, beber pouca água. Doutora, qual a resposta correta? A resposta correta é a resposta C, caminhar regularmente. A prática de exercício físico, não só da caminhada, fortalece a musculatura, como o Cláudio já falou, e ajuda a gente a melhorar a nossa circulação de forma geral. Isso também tem benefício, especialmente naqueles pacientes que têm tendência a varizes. Então, qualquer tipo de exercício, mas a caminhada em especial, a musculação, fortalece a musculatura da perna, é bastante benéfico para quem tem tendência a varizes e quer evitar. Ficar longos períodos sentado ou em pé, na verdade, pode ajudar a desenvolver aquela tendência genética que você já tem. Então, se você está exposto no trabalho, ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, o ideal é fazer justamente o oposto da opção B, que seria usar as meias de compressão exatamente nessas situações. Então, meia de compressão ela não vai prevenir necessariamente o surgimento das varizes, mas se você tem uma exposição ocupacional de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, a meia elástica é sim uma boa opção. E beber pouca água, a gente não tem nem o que falar, né? Não é boa opção para nada. Tem que beber água. Próxima pergunta. Quando um paciente deve procurar um cirurgião vascular? Apenas quando a veia estiver muito sensível? Assim que sentir dor, desconforto ou perceber aumento das varizes? Somente após aparecerem feridas na perna? Quando sentir dormência nos pés? Doutor, qual a resposta correta? Então, a resposta correta é a resposta B, né? Assim que sentir dor, desconforto ou perceber o aumento das varizes. Então, o que a gente sempre reforça, principalmente em pacientes que têm história familiar de varizes, a qualquer aparecimento, qualquer alteração, qualquer dúvida, já procurar o atendimento com o cirurgião vascular, porque isso vai fazer que a gente possa mostrar todos os processos de prevenção, fazer tratamentos precoces e evitar as complicações, né? A veia, quando ela está muito sensível, normalmente são varizes mais avançadas, mais dilatadas, né? Feridas nas pernas já é o último grau das varizes, é o que a gente chama de varizes de grau 6, então já é a complicação mais severa e mais grave, então já é um quadro muito avançado. E dormência nos pés, na verdade, não é um sintoma muito comum de varizes. É claro que quem fica o dia inteiro de pé, no final do dia, tem aquele desconforto, e às vezes quando deita na cama, sente alguma sensação. Mas dormência nos pés está muito mais relacionado com problemas ortopédicos ou neurológicos do que problemas de varizes realmente. Próxima pergunta. A cirurgia de varizes totalmente a laser é conhecida por necessitar de internação hospitalar longa, pode ser feita com sedação consciente e retorno rápido às atividades, deixar muitas cicatrizes, ser indicada apenas para casos muito leves. Qual a resposta correta, doutora? É a resposta B, pode ser feita com sedação consciente e o retorno as atividades habituais é muito rápido. Então, todas as outras opções é tudo que está fora completamente do que é uma cirurgia de varizes moderna totalmente a laser. Então, você não precisa mais ir para o hospital, claro, desde que seja feita num ambiente que tenha liberação da vigilância sanitária, que esteja dentro das normas de segurança para fazer. Então, o centro cirúrgico ambulatorial é um ambiente adequado para fazer esse tipo de procedimento. Um consultório comum, evidentemente não, mas você já não precisa mais de internação hospitalar, de passar por toda aquela burocracia, fila, tempo de espera, demorar para ter a alta do hospital, né? Ficar ali 5, 6, 7 horas aguardando para ir para casa, o seu familiar esperando na recepção. Nada disso é necessário. Deixar muitas cicatrizes, não deixa nenhuma. São pontinhos realmente muito pequenos, do tamanho de um catéter que se usa para fazer, por exemplo, soro na veia, quando você vai precisar de uma hidratação num hospital, ou vai fazer uma dipirona, um Buscopan, porque está com algum tipo de dor. É o mesmo tipo de catéter, então é um furinho muito pequenininho que rapidamente não dá para enxergar mais nada e indicada em todos os tipos de casos, praticamente. Claro que nem sempre o tratamento, a cirurgia totalmente a laser vai ser a melhor opção para todos os tipos de varizes, mas nos casos mais avançados, e eu diria que especialmente neles, ela é o tratamento mais benéfico.
Próxima pergunta. Quais dessas áreas do corpo podem ser afetadas pelo lipedema? Pernas, braços e, em alguns casos, abdômen? Somente as pernas? Apenas o rosto, quadril e glúteos? Quais dessas respostas estão corretas, Então, doutor? a resposta correta é a resposta A. Né? Então, o lipedema, né, que é um acúmulo desproporcional de gordura, uma gordura inflamada, né, que leva o paciente a ter desconforto na perna, dor, presença de hematomas, normalmente ele vai aparecer nas pernas com maior frequência, em algumas pacientes pode aparecer também nos braços e raramente no abdômen, né? Vai variar do grau do lipedema que a paciente vai apresentar, né? Esses graus vão aumentando e essa paciente pode ter então nas pernas o aparecimento dessas gorduras inflamadas apenas na coxa, apenas na perna e pé, né? E panturrilha, ou pode pegar a perna inteira e quadril um pouco. Então esses pacientes principalmente vão ter nas pernas, depois braços e em alguns casos o abdômen. Próxima pergunta. A falta de tratamento das varizes pode levar a complicações como surgimento de úlceras e feridas, trombose, manchas escuras nas pernas? Todas as anteriores estão corretas, doutora. Qual a resposta certa? Todas estão corretas. Infelizmente, o quadro de varizes, quando não tratado, negligenciado pelos pacientes, ele pode ir evoluindo ao longo do tempo. A evolução é lenta, mas ela pode trazer complicações bastante graves. Então, o surgimento de ferida, como o Cláudio já falou aqui antes, ele é a apresentação clínica mais grave, mais avançada das varizes. E todos os tratamentos que a gente faz para as varizes são especialmente para evitar o surgimento de feridas nas pernas relacionadas à doença venosa. Trombose pode acontecer. O fluxo dentro de uma veia, eu costumo dizer que a veia ela precisa ser que nem um canudinho, um tubinho. E o sangue tem que passar ali de forma a não ter nenhum atrito, não encostar muito nas paredes de forma a gerar um turbilhonamento. Quando a veia está dilatada, ela fica muito tortuosa e o sangue começa a bater nas paredes, aquilo ali pode estimular a formação de coágulos. E aí você tem um quadro que chama tromboflebite, que é quando um coágulo se desenvolve numa variz superficial, só que as veias elas são cheias de comunicações com o sistema venoso profundo. E quando esse coágulo vai progredindo, crescendo e chega lá numa veia do sistema venoso profundo, está caracterizada a trombose venosa profunda, que é um quadro ruim, bastante ruim para a perna, mas que pode dar uma complicação ainda mais grave, que é quando esse coágulo sai da perna e vai para o pulmão, causando a embolia pulmonar. E manchas escuras na perna, esse, vamos dizer assim, seria um indício de que o quadro de varizes está se agravando, mas ainda não seria uma complicação quase mais estética do ponto de vista do paciente. Ele começa a notar que ali na região dos tornozelos vai ficando com uma coloração mais amarronzada, né? Mas todos esses são sinais de que a doença de varizes ela já evoluiu bem além do que deveria. O paciente não foi no médico no momento mais adequado para um tratamento precoce. E uma coisa importante, Paulo, que as pessoas às vezes não se dão conta, a frequência de úlceras nas pernas, ela é extremamente prevalente na população. Existem estudos populacionais que mostram que de 1 e até 2% em algumas populações de pacientes têm algum tipo de ferida na perna. E dessas feridas, 70% são causadas por varizes. Tu pode ter feridas também dos pacientes diabéticos, feridas por queimadura, acidente de trânsito, outros tipos de acidente, mas a grande maioria é por úlceras venosas. Então, nós estamos falando de, por exemplo, no Brasil, milhões de pessoas que sofrem hoje com úlceras venosas nas pernas. Próxima pergunta. As varizes não tratadas podem causar problemas graves? Qual é o principal sinal de alerta que exige atendimento imediato? Dor intensa, repentina, vermelhidão e calor na perna, câimbras durante a noite, vontade frequente de urinar, coceira na pele. Quais dessas respostas estão corretas? A resposta A é a resposta correta, né? Então é o que a Ana vinha falando agora há pouco. Esse quadro de dor intensa, repentina, vermelhidão e calor na perna normalmente está relacionado com o que a gente chama de flebite. Flebite, então, é a trombose das varizes, o aparecimento do coágulo. Isso vem normalmente com uma área avermelhada, quando forma o trombo, o paciente tem dor no local, né? E também gera um calor pelo processo inflamatório. Câimbras durante a noite, alguns pacientes com varizes até podem referir que tem câimbras durante a noite,
A vontade frequente de urinar ela não está relacionada com a questão de varizes, mas coceira na pele também já é um sinal de varizes, não é um sinal grave, né? Mas os pacientes que têm varizes, eles podem iniciar também com o prurido, né? Que é a coceira relacionada com esse processo, então, de enrijecimento da pele, inflamação da pele, que está relacionado também com a insuficiência venosa. Alguma colocação, doutora? Não, acho que o Cláudio falou absolutamente Falei tudo? Falou tudo. Uma aula de varizes. Que bom. Dr. Cláudio Nucci, cirurgião vascular. Doutora Ana Carolina Costa, cirurgiã vascular. Agradecemos por estar conosco no quadro Saúde Vascular e pelas informações. Muito obrigado. Até Obrigada. o próximo encontro. Até. O quadro Saúde Vascular tem o apoio da Clínica Vascular, uma clínica especializada no tratamento de varizes e vasinhos com laser e endolaser, com o conforto da sedação consciente. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica destaca-se pela segurança oferecida em seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, proporcionando um ambiente moderno e confortável para o seu cuidado vascular. Descubra a excelência no tratamento de varizes e vasinhos conosco. A clínica está localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 303, mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Vascular no Instagram, @Clínica Vascular, ou entre em contato através dos fones 51 3517 0038, 3517 0039 ou pelo WhatsApp 51 999 220038. Clínica Vascular, a nova geração do tratamento de varizes já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. E agora vamos mudar de assunto. Temos o quadro Longevidade. Roda a vinheta. Longevidade. Oferecimento Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. Setembro é um mês de conscientização do Alzheimer, uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo e que cresce em ritmo acelerado com o envelhecimento da população. Mas o que falar de memória? Hoje queremos entender os fatores de risco, os avanços e prevenção e o papel do cuidado especializado. Para isso, recebemos a doutora Paula Dutra, médica no Magno Três Figueiras, São Pietro. Doutora, bem-vinda ao nosso quadro Longevidade. Obrigada. Doutora Paula, a gente sabe que o Alzheimer é o tipo de demência mais comum. O que os estudos mais recentes revelam sobre a sua incidência e por que precisamos falar tanto dele hoje? Então, Paulo, se estima que existam 50 milhões de pessoas com algum tipo de demência no mundo, né? Em torno de 5 milhões de demência de Alzheimer no Brasil. E a gente estima que esse número vai triplicar até 2050. Então, é uma doença super prevalente nos dias de hoje, né? E o que a gente deve ter atenção é que uma pessoa com algum tipo de demência, principalmente doença de Alzheimer, não é só a pessoa que fica doente, mas influencia em toda a família, né? Então, a gente deve pensar nos fatores de risco, de prevenção e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz um diagnóstico. Quais são os fatores de risco mais importantes para o Alzheimer e o que a ciência já mostra de novidade nessa área? A gente fala que existem os fatores de risco que a gente não consegue modificar, que seriam idade avançada, hereditariedade, né? E tem os fatores de risco que a gente pode modificar, que principalmente são as coisas relacionadas ao estilo de vida. Então, a gente sabe que
os mesmos cuidados que a gente tem para evitar doença cardiovascular, por exemplo, também são fatores de proteção para a doença de Alzheimer. Alimentação saudável, fazer exercício físico, né, ter uma vida ativa. Além disso, se sabe recentemente que ter uma vida social ativa, socializar, interagir com outras pessoas, manter a mente ativa, né, aprender coisas novas diariamente, isso também evitaria ou diminuiria o risco de ter doença de Alzheimer. Quando falamos em prevenção, o que é realmente eficaz? Há algo comprovado que possa retardar ou até evitar a doença? Não existe alguma coisa que diga, faça isso que você não vai ter doença de Alzheimer. Mas, como eu estava falando, são estilo de vida saudável, né? Pode ser que a gente previna ter esse tipo de doença, mas também não é uma coisa 100% de certeza, né? Muitas famílias ficam em dúvida sobre os sinais de alerta. O que realmente deve chamar a atenção para procurar um médico? A primeira coisa que a gente sempre pensa em relação à demência, a doença de Alzheimer, são os esquecimentos, né? Então, a pessoa começa a ter esquecimento de coisas recentes, acaba lembrando de mais coisas do passado, mas muitas vezes é alguma modificação de comportamento, a pessoa pode ficar um pouco mais agressiva ou mais apática, esquecer coisas que já fazia normalmente, né? Não sabe mais ir na casa do filho, esquece as coisas ligadas em casa. Então, são alguns sinais que a família pode pensar que alguma coisa está acontecendo. Uma vez feito o diagnóstico, como deve ser o cuidado? Quais estratégias realmente fazem a diferença no dia a dia do paciente? Atualmente, existem algumas medicações, né, que o paciente pode utilizar, mas que não curam a doença, vão retardar a progressão. Mas, principalmente, o que faz mais efeito, vamos dizer assim, são as atividades com equipe multiprofissional. Então, tem um acompanhamento de fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional. Então, tem o paciente ter uma equipe que consiga auxiliá-lo e auxiliar a família, assim como manter a sua socialização, né? A nossa ideia é que o paciente retarde a progressão da doença e mantenha o mais tempo possível a sua autonomia. Doutora, nesse contexto, como o Senior Living Magno Três Figueiras São Pietro se organiza para cuidar de pacientes com Alzheimer? Então, no Magno Três Figueiras, a gente tem um espaço justamente para que o residente ele consiga ter acompanhamento de múltiplos profissionais e tenha socialização, né? Então, existem áreas para que eles consigam socializar, interagir entre eles, além de atividades em grupo e atividades que não deixem a mente ficar parada, né? Então, a gente tem desde atividades com psicólogo, fono, a gente começou a ter aulas, eles tiveram aula de história da música, vão ter aulas de filosofia, então existe todo um preparo, uma programação para que mantenham eles ativos e interagindo. Doutora Paula Dutra, médica no Magno Três Figueiras São Pietro, agradecemos por estar conosco no quadro Longevidade e passar seus conhecimentos. Eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. O Alzheimer é um desafio para famílias, profissionais e para toda a sociedade. Mas informação, prevenção e cuidado especializado podem transformar essa caminhada. E se você acredita que seu familiar necessita de um residencial que ofereça cuidado integral, convívio social e um ambiente seguro e acolhedor, o Magno Três Figueiras São Pietro está preparado para proporcionar qualidade de vida e bem-estar na maturidade. O Magno Três Figueiras São Pietro fica localizado na Rua Carlos Huber, 173, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Magno Três Figueiras São Pietro no Instagram, @Magno Três Figueiras, ou entre em contato pelo telefone 51 999 29 3752. Magno Três Figueiras São Pietro, um novo olhar para longevidade.
Longevidade. Oferecimento. Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. No próximo bloco, vamos falar da hiperplasia prostática. Já voltamos. E estamos de volta com Saúde RS, o seu Jornal da Saúde das manhãs de sábados da Masper TV. Você sabia que a hiperplasia prostática benigna é a doença mais comum em homens após os 40 anos de idade? Quem conversa com a gente sobre essa doença é o Dr. Carlo Biolo, urologista e especialista em tratamento cirúrgico de próstata, rim e bexiga. Doutor, seja bem-vindo ao Saúde RS, prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo, bom dia, amigos da Masper TV. Muito feliz pelo convite, muito feliz em poder conversar sobre as doenças da próstata, especialmente a hiperplasia, que é muito mais comum do que o câncer de próstata, né? Então, como falaste, né, a doença mais comum no homem depois dos 40 anos de idade. E por isso, todo o investimento, né, que se faz das empresas, né, da área médica, nessa doença, porque cada vez ela incide mais, já que, né, depois a gente vai comentar, quanto mais velho o paciente, maior a chance de ter a hiperplasia prostática. Grato. Doutor, vamos explicar qual a diferença entre hiperplasia e o câncer de próstata? Excelente. Então, se confunde muito, né? Às vezes o doente, ele vem com sintomas urinários, né, consultar e com medo de ter câncer de próstata. Normalmente, os sintomas urinários são causados justamente pela hiperplasia prostática, pelo aumento da glândula prostática. Por quê? Porque esse aumento ocorre numa região chamada região de transição da próstata, que é a região mais central, né, onde passa a uretra. Inclusive, nessa região, a uretra, a própria próstata forma a uretra. Como é nessa região, é justamente a hiperplasia da próstata que vai normalmente causar os sintomas urinários, né, como jato urinário mais fraco, acordar várias vezes à noite para urinar, aquela sensação que a bexiga não esvazia toda, quando dá vontade de ter que ir rápido. Então, os sintomas são mais relacionados à hiperplasia prostática. Normalmente, quando o câncer de próstata ele dá sintomas, é porque ele está numa fase mais avançada, porque ele ocorre mais na periferia da glândula prostática. Então, o que ele cresce para dentro até apertar a uretra, ele vai crescer para fora também. Então, por isso é que o paciente não pode esperar dar sintomas para fazer a prevenção do câncer, né? Que a gente faz o PSA, toque retal, hoje temos outros exames também, como a ressonância, enfim. Não vou entrar no mérito agora, mas, então, uma doença não acarreta risco para outra, né? O fato de ter hiperplasia prostática, né, o aumento benigno da próstata não quer dizer que tenha risco aumentado de ter câncer, absolutamente, né? Então, são doenças distintas dentro de regiões distintas da próstata. O câncer nessa região da próstata ele pode acontecer, mas é muito raro, muito infrequente. Qual a incidência dessas doenças no homem? Perfeito. Então, hoje o câncer de próstata, ele incide em cerca de 1 para cada 6, 7 homens, depende um pouquinho da região geográfica, enfim. E a hiperplasia da próstata vai incidir em praticamente todos os homens, né? Só aquele que não viveu o suficiente não vai ter o aumento da glândula. Ou seja, aos 80 anos de idade, mais ou menos 90% dos pacientes têm a próstata aumentada. Aos 50 anos, mais ou menos 50%. Por que, doutor, isso acontece, esse aumento da glândula? Então, é uma coisa relacionada mesmo, né? É uma doença relacionada mesmo à idade. É óbvio que quando tem história familiar, né, da doença, esse risco aumenta. Pacientes obesos com síndrome metabólica, né, como intolerância à glicose, eles são mais propensos
a desenvolver a hiperplasia, isso por uma série de fatores locais, interação hormonais com fatores inflamatórios, angiogênicos, né, que a gente estudou, inclusive isso foi tema da minha tese de doutorado. Então, existe uma relação desses pacientes, desses pacientes obesos, com síndrome metabólica, enfim, com maior incidência de hiperplasia, e a parte genética também, mas a maioria dos casos são aleatórios, digamos assim, né, que vão incidir basicamente pela idade avançada do homem e por isso, como eu comentei, né, só não vai ter hiperplasia da próstata quem não viveu o suficiente, né? Eu brinco com os pacientes no consultório. E às vezes o paciente, eu estou urinando mal, mas o toque retal está bem, PSA está bem, não, né? Eu estou tranquilo porque eu não tenho câncer de próstata. Mas é o que eu comento com os pacientes nesses casos, que muitas vezes a hiperplasia ela pode ser até pior que o câncer de próstata. Que hoje, com as nossas campanhas, a gente tem melhorado muito, né? Com o Novembro Azul, então o paciente tem procurado mais a gente para fazer a prevenção. E a gente tem encontrado cada vez mais frequentemente o câncer de próstata dentro da glândula. Então, a gente consegue curar a maioria dos pacientes hoje em dia. Temos a cirurgia robótica, o paciente faz a cirurgia, vai embora no dia seguinte, é o que eu falo para eles, é um perrenguezinho que vai passar, né? Mas a gente tem muita tecnologia hoje para recuperação muito rápida. Então, às vezes é mais fácil tratar o câncer de próstata que a hiperplasia, porque a hiperplasia é uma doença que, se não tratada no início, de uma maneira adequada, ela pode cursar com perda de função da bexiga, perda de função dos rins, né? O paciente pode parar a hemodiálise, ele pode ter infecções urinárias graves, prostatite, que acarretam risco de vida, outras complicações como sangramento, pedra na bexiga. Então, se essa doença não for tratada adequadamente, ela pode ser muito pior do que o câncer de próstata. A partir de qual idade devemos nos preocupar com a próstata e fazer os exames preventivos? Então, se existe história familiar ou algum sintoma urinário, aliás, sintoma urinário, o paciente vai nos procurar, mesmo seja mais jovem, aí tem outras causas, né? Mas em relação à hiperplasia, especialmente após os 40 anos de idade, tá? Em relação ao câncer de próstata, aos 45 anos, se houver história familiar ou for da raça negra, a gente faz o toque retal e o PSA. Se não tiver história familiar, a partir de 50 anos. Então, quando o paciente vem à consulta para fazer o exame preventivo, normalmente eu solicito, mesmo que ele não tenha sintomas, uma ecografia de abdômen junto com uma ecografia da próstata, para a gente já ter um basal, né? A gente tem um exame que a gente já sabe, aos 40, aos 45 anos, tua próstata era de tal tamanho, né? Se aos 50 ela já está o dobro, o paciente tem sintomas para urinar, daqui a pouco a gente já tem que pensar em alguma intervenção, seja medicamentosa, ou seja, né, com algum tratamento hoje inovador, mais tecnológico, que a gente dispõe, né, que logo a gente vai comentar. Então, é isso aí. Quais os riscos de não tratar a hiperplasia e o câncer de próstata? Perfeito. Então, como eu estava comentando, os riscos basicamente são de progressão, né, da doença, com disfunção da bexiga, né? Então, quando o paciente começa a querer urinar com muita frequência, às vezes ter dificuldade para segurar a urina, acordar muito à noite, a gente já sabe que a bexiga está começando com um processo de disfunção, chamado hiperatividade, né? Então, já é o primeiro sinal que a bexiga possa estar sendo acometida pela doença. Nesse processo, a bexiga sofre uma evolução para hipertrofia, primeiramente, do músculo da bexiga, que chama detrusor. E esse músculo, às vezes, hipertrofia tanto, né, porque a bexiga tem que fazer força para empurrar a urina. Então, como se estivesse levantando peso aqui com o bíceps. Então, ela hipertrofia no primeiro momento, mas às vezes de tal maneira
que ela começa a sofrer áreas de isquemia, o sangue já não consegue, né, nutrir adequadamente a bexiga. Essas áreas de isquemia, o músculo sofre um processo de degeneração, uma reposição por colágeno, que não tem a mesma função contrátil do músculo detrusor. Então, ela começa a perder função de contratilidade. Então, às vezes, o paciente, se ele descuidar, ele pode chegar no momento que a gente opera, desobstrui a próstata, né, tira aquela parte crescida, e mesmo assim ele vai ter dificuldade para urinar. Isso começa a represar a urina na bexiga, aumentar a chance de infecção, como eu comentei, chance de pedra na bexiga, e os rins começam a ter dificuldade para escoar a urina, começa a dilatar e pode, inclusive, perder a função renal, hemodiálise, enfim, né? O câncer de próstata, se a gente detectar, então, uma doença mais avançada, pode cursar também com esses problemas que eu falei, né? Ele pode também fechar o canal, comprometer a bexiga, os rins, e muito frequentemente dar metástase, especialmente para os ossos. Então, a gente sempre comenta que é um fim muito doloroso do paciente com câncer de próstata metastático, quando a gente não consegue mais controlar a doença. É bem complicado, realmente. Então, todos esses sintomas da hiperplasia, no momento mais avançado, ele vai ter, pode ter sangramento, né, infecções, obviamente, processo de desnutrição, enfim, aquela coisa do câncer avançado, né? E infelizmente, muita dor por causa das metástases ósseas. O que há de novo no diagnóstico e tratamento da hiperplasia e o câncer de próstata? Perfeito. Então, hoje a gente tem ferramentas que vão além, né, do PSA e toque retal. Pacientes com história familiar, né, forte de câncer de próstata, nós temos os testes genéticos, né? E não é só o câncer de próstata na família que acarreta aumento do risco. Por exemplo, familiares, né, mulheres com câncer de mama, então gene BRCA1, BRCA2, parentes também vão ter o risco aumentado de câncer de próstata. Então, em alguns casos a gente lança a mão realmente desses testes, né, para ter uma ideia do risco desses pacientes virem a desenvolver o câncer de próstata. Além disso, os exames de imagem, né, melhoraram bastante. Então, hoje, sempre antes de uma biópsia de próstata, seja por alteração do PSA ou do toque retal, ou mesmo, né, de marcadores genéticos, se faz a ressonância previamente à biópsia. Ela vai identificar uma área suspeita e vai guiar melhor a biópsia da próstata, que além da forma tradicional, né, que é a biópsia transretal, que acarreta um risco mais ou menos de 5% de infecção da próstata, hoje a gente tem também a biópsia transperineal. Então, ela passa por uma área limpa, digamos assim, né, já que o reto é uma área contaminada, então ela tem muito menos chance de cursar com infecção pós-biópsia. A biópsia transperineal também já está disponível há algum tempo no nosso meio, né? Então, para a hiperplasia da mesma forma, a gente inicia com a ecografia da próstata, avalia a anatomia com a ecografia. Se for suficiente, né, a gente pode determinar o tratamento só pela ecografia, ou eventualmente, se existe uma suspeita de uma anatomia mais alterada ou próstatas mais volumosas, a gente também pode lançar a mão da ressonância magnética para excluir que o paciente não tenha um câncer associado e para avaliar direitinho a anatomia e propor o tratamento mais adequado para aquele tamanho, para aquela anatomia da próstata com hiperplasia. Doutor, qual a mensagem gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Então, é fundamental que o paciente procure o médico urologista para fazer a prevenção da próstata, porque aí a gente vai conversar, porque às vezes o paciente vai se acostumando, né, com urinar com certa dificuldade. Para ele vai se tornando normal acordar à noite, ele nem percebe, não lembra como ele urinava, né, antigamente.
E o paciente ainda tem um estigma, né, de medo, de mexer na próstata vai alterar a função sexual nele, a virilidade dele. Então, hoje a gente tem tecnologias, né, por exemplo, para tratar a hiperplasia, quase a cada ano a gente tem um sistema novo, né, para tratar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um sistema chamado Rezum, que faz o tratamento da próstata através do vapor de água em alta temperatura, que é um procedimento realizado apenas com anestesia local mais sedação. O paciente extremamente rápido, de 15 a 30 minutos, o paciente vai embora no mesmo dia e consegue preservar a função sexual plena, ou seja, com a ejaculação, em 90% dos pacientes. Temos também os lasers que estão muito avançados, então existe o Green Light Laser, que é um laser de tratamento de excelência, né? Ele tem um comprimento de onda que é absorvido pela hemoglobina, que está lá dentro do vaso sanguíneo, então é um procedimento que índice de sangramento praticamente nulo, muito seguro em pacientes anticoagulados. E existe o laser a técnica chamada HoLEP, que é o Holmium Laser de alta potência, que normalmente a gente reserva para próstatas maiores, tira bastante tecido, né, da próstata. A gente recorta a próstata por dentro, joga para dentro da bexiga, tritura, morcela a próstata e puxa os pedacinhos. Esses procedimentos são todos feitos sem corte, pela uretra. E para alguns casos, próstata muito, muito volumosa, a gente pode usar também para hiperplasia, né, a cirurgia robótica, que a gente reserva basicamente para o câncer, já que a gente tem todas essas outras técnicas para tratar sem corte. A gente reserva a cirurgia robótica basicamente para tratar o câncer de próstata, mas alguns casos de hiperplasia prostática também pode ser usado. Então, para resumir, basicamente é isso, né? O homem não tem que ter medo de buscar ajuda, né, de consultar, de prevenir as doenças da próstata, porque se deixar sem prevenir, uma hora ele vai ter que remediar. E sempre remediar é muito pior, porque pode ter todas aquelas complicações que eu já comentei, né? Ele tem que saber que hoje a gente tem essas tecnologias, o tratamento quase como uma endoscopia, eu digo, às vezes é mais difícil fazer uma colonoscopia com todo o preparo que é exigido do que fazer um procedimento hoje para tratar a hiperplasia ou mesmo o câncer da próstata. Carlo Biolo, médico urologista, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Eu que agradeço o convite, muito prazer em estar aqui, poder, né, falar da saúde do homem. Então, espero que a gente possa voltar em alguma outra oportunidade para conversar ainda mais dessa doença, né, que é tão prevalente, tão incidente no homem. Volte sempre. Obrigado. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá e um bom final de semana. Se cuidem.